Olá, bendito, bendita. Hoje, sexta-feira, 3 de junho, eu quero te acolher com muito carinho para o nosso canal. Você que está chegando, dar as boas-vindas também, pedir que você se cadastre, dê o joinha, deixa aqui um comentáriozinho para nos ajudar, compartilhe os vídeos, faça a campanha do Evangelho para a vida das pessoas, o Santo Evangelho, a palavra do Senhor. Também quero lembrar que hoje, sendo a primeira sexta-feira do mês, nós lembramos o Sagrado Coração de Jesus. Nesse mês, nós vamos celebrar essa grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus no dia 24, se não me falha a memória. Hoje também lembramos São Carlos Lang e companheiros mártires. Aqui tem uma história, é todo um tempo, mas é bom a gente recordar que entre os anos de 1885 e 1887, mais ou menos umas 100 pessoas foram perseguidas e martirizadas em Uganda. Mas 100 pessoas, uns 100 cristãos católicos foram, a maioria ou vários deles jovens, foram perseguidos e martirizados na Uganda. São Carlos e mais 21 companheiros foram os primeiros a serem martirizados, e o Papa vai tomar essa história e ver a atitude destas pessoas, o testemunho destas pessoas, e vai torná-los santos. Vai colocar no nosso cadastro, vamos chamar assim de santo, né? Mártir ideológico a gente chama, né? É o calendário que a gente guarda, a igreja reconhece e guarda a memória de todos os santos. Então, em torno de 2, 3 anos ali, 4 anos, mais de 100 pessoas foram reconhecidas pelo seu testemunho de fé. Hoje a gente tem dificuldade às vezes de ir na igreja para rezar a missa, né? E ali eles derramaram seu sangue como testemunho. Que isso nos fortaleça a perseverar na palavra. Vamos ouvir com carinho. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-lhe que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do augusto imperador. Então ordenei que ficasse preso, até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Salmo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro o seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens.
o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Muito bem, eu quero lembrar a você o testemunho de São Paulo no Atos dos Apóstolos. A igreja faz questão de lembrar, a leitura traz à tona a trágica história deste homem. Por testemunhar Jesus, sofrer, ser perseguido, ser humilhado, seu sofrimento chega assim bastante perto do sofrimento de Jesus. Não da mesma forma, de forma diferente, mas São Paulo não foi entendido, foi perseguido, foi preso e também foi morto. Mas nós continuamos no Evangelho, e o Evangelho traz outra história muito bonita, diria indispensável. Jesus, pressentindo que está chegando o seu momento crucial de passar pela cruz, ele percebe que a casa precisa ter uma cabeça. E Jesus já preparou esse chão há muito tempo. E tantos que ele tinha para chamar, a gente fica a se perguntar por que é que ele chamou exatamente o Pedro, que não era um dos mais sábios, que não era um dos mais estudados, que não era alguém que tinha uma destreza maior. Mas Jesus o escolheu por causa da sua fidelidade, ainda com seus erros, ainda com sua fraqueza. Mas Pedro era fiel a Jesus, foi fiel a vida toda. Então Jesus vai legitimar a sua igreja, aproximando-se de Pedro e escolhendo para ser o chefe da igreja, o nosso primeiro Papa na Igreja de Jesus, hoje Francisco. Mas é de uma forma assim também tão contundente que às vezes a gente fica a se perguntar por que é que Jesus agiu assim. Em primeira instância parece que Jesus duvida de Pedro. Pedro, tu me amas? Mais do que a esses, não basta só me amar, tem que me amar mais do que todos esses outros me amam. E Pedro diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro fica desconcertado e diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus dá meia volta e repete a pergunta. Se põe no lugar de Pedro. Parece uma desconfiança, parece uma provação, parece algo para fazer ele passar vergonha na frente dos outros. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro já não responde. Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Claro que Jesus sabia.
Mas então por que perguntar 3 vezes para Pedro? Para exatamente restaurar as 3 negações de Pedro. Assim como Pedro nega Jesus 3 vezes, agora Jesus pergunta 3 vezes se ele o ama, para restaurar esse coração ferido pela negação. E agora restaurar esse coração por um sim. Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Eu amo o Senhor. O Senhor sabe tudo. Pois é, Pedro. Agora você está em condições para conduzir a minha igreja. Conduz os seus irmãos. Apacenta as minhas ovelhas. Que coisa mais linda. Somente Jesus para poder restaurar o coração daquele homem. E confiar tamanha missão pela luz do Espírito Santo a guiar, porque a nossa igreja é guiada pela luz do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida nenhuma, hipótese nenhuma. Agora pense quantas vezes o Senhor oferece para você oportunidade para você restaurar o seu coração, para que eu possa restaurar o meu coração ferido pelo pecado. Quantas vezes, pela palavra, pela caridade que nós podemos prestar, pelos sacramentos, pela Santa Missa, a Eucaristia, Ele se oferece para santificar-nos, para nos dar as condições de também chegarmos ao céu, assim como Ele legitimou Pedro. Ele legitima você, chefe da tua casa. Ele legitima você, chefe de uma comunidade. Ele legitima você aonde quer que você esteja, porque você é filho de Deus. Guardemos no coração essa palavra que Jesus dirigiu a Pedro, hoje dirige a você e a mim. Às 3 da tarde teremos o terço da misericórdia, às 18 nós teremos a hora do ângelo. Continuemos rezando, a oração nos santifica. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.